pessoal, hoje nós vamos para a nossa 10ª atividade de língua portuguesa do 6º ano, cujo tema é adjetivo e locução adjetiva. Esse assunto, ele começa a ser tratado no livro de vocês, lá na página 43, com o texto A Incapacidade de Ser Verdadeiro, e depois ele continua com o texto Identidade, na página 45. Pegue seu livro e acompanhe a aula. O primeiro texto, escrito por Carlos Drummond de Andrade, é um texto que nós falamos que está em prosa. E o segundo texto, que foi escrito pelo Pedro Bandeira, nós dizemos que ele está em verso. Vamos ver a diferença? Texto em prosa e texto em verso. O texto em prosa, nós temos alguns exemplos, algumas narrativas, como conto, fábula, bilhete. Por quê? Olha só, ocupa toda a extensão da linha. A escrita do texto, ela ocupa toda a extensão da linha. Cada conjunto de linhas escritas nós chamamos de parágrafos. E no início de cada parágrafo, deve-se deixar um espaço em branco, que eu sempre estou cobrando de vocês. Lembra? Coloca o dedinho para dar o espaço do parágrafo. Então, porque ali você tem um texto em prosa. Já o texto em verso, nós temos alguns gêneros aqui, que são escritos em verso. Por exemplo, poema, música, quadrinhas. Cada linha corresponde a um verso. E cada conjunto de versos, nós temos uma estrofe. Não precisa seguir a escrita e pontuação convencionais, tá? Então, por exemplo, o texto escrito em verso, o poeta, o autor, ele tem um presente na mão dele que a gente chama de licença poética. Que às vezes você vai encontrar um poema que não tem pontuação, algum poema que a escrita não é a escrita ortograficamente correta, que a gente chama, tá? Porque isso aí é o que chamamos de licença poética. Vejamos então esse texto aqui, que está em verso do Pedro Bandeira. Ele se chama Identidade. Então, olhando a estrutura dele aqui, cada linha dessa que a gente está vendo aqui, então nós chamamos de verso. E cada conjunto de versos é uma estrofe. Então, quantas estrofes esse texto aqui tem? Ele tem 2 estrofes, ok? Agora, a quantidade de linhas vocês vão contar depois, de versos, porque é uma das questões do livro, ok? Mas vamos lá. Identidade. Às vezes nem mesmo sei quem sou. Às vezes sou o meu queridinho. Às vezes sou moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador, jogador campeão. Às vezes sou pulga, sou mosca também, que voa e se esconde de medo e vergonha. Às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, peito de aço, goleador. Mas o que importa o que pensam de mim? Eu sou quem sou. Eu, sou assim, sou menino. Muito bem, o texto fala de Hércules e fala de Sansão. Hércules é um herói da mitologia grega, um semideus, filho de Zeus e Alquimena. E Sansão é um personagem da Bíblia, num livro da Bíblia chamado Juízes. Ambos são retratados como exemplares de força muito grande. O Hércules, tanto Hércules quanto Sansão, eles derrotaram muitos inimigos. E aqui tem até algumas imagens deles estraçalhando leões com as próprias mãos. Então lá quando fala, às vezes sou Hércules, Sansão vencedor, quer dizer, muito forte. Pedro Bandeira, que escreveu esse texto, nós já conhecemos, nosso querido Pedro Bandeira, que fez o Fantástico Mistério de Feiurinha, não preciso falar mais nada, porque nós já falamos muito dele. E aí, lá no texto, Identidade, eu quero que vocês percebam esses 2 primeiros versos aqui, tá?
Ó, tá lá no começo do texto, identidade. Às vezes nem eu mesmo sei quem sou. Então, olha só, eu quero que vocês fiquem de olho agora nessa palavrinha aqui, eu. Esse eu nós chamamos de eu poético ou eu lírico, tá? O que que ele significa? Esse eu é o poeta? Não. Esse eu é a personagem que está dentro do poema. Por exemplo, o Pedro Bandeira mesmo, no caso aqui, quando ele escreveu esse texto, esse poema, ele se colocou no lugar de um menino. Ele se imaginou sendo menino e escreveu contando aquilo como se estivesse na pele do menino. Então, o eu poético, o eu lírico, às vezes não tem nada a ver com o poeta, a pessoa que escreveu, tá? Por quê? Ó, é importante não confundir o autor do texto, quem escreveu o poema, com o eu poético, ou seja, a voz que fala no poema, tá? Às vezes, o eu lírico de um poema é até um animal, um objeto, tá? Então, o eu lírico do poema não é o poeta. Olha lá, ó, há poetas adultos que escrevem como se estivessem no lugar de uma criança ou de um adolescente, de um homem e de uma mulher. Para fazer isso, o poeta imagina o que esse outro sente, pensa e expressa de acordo com as características que atribui a ele, certo? Bom, voltando aqui mais um trechinho do poema Identidade, né? Agora sim nós vamos entrar no assunto propriamente dito, que vamos falar então sobre os adjetivos. Olha só, às vezes, mas antes eu queria só explicar uma coisa para vocês. Vocês viram que eu coloquei aqui, ó, esses colchetes e entre os colchetes reticências. Isso quer dizer que aqui é só um pedaço do poema. Antes desse pedacinho tem alguma coisa que veio antes, tá? Então, isso aqui é um trecho do poema que está no meio do poema. De repente, também seria até bom eu ter colocado outro aqui, né? Colchetes e reticências para dizer, ó, ainda tem continuação, ok? É para isso que a gente usa o colchete com as reticências, para dizer, olha, isso aqui é só um pedaço, tá no meio do texto, no caso, o poema. Então, nesse pedacinho, às vezes, sou moleque malcriado. Então, por que está entre aspas? Porque alguém chama o menino de moleque malcriado, né? Às vezes alguém fala, ô, seu menino malcriado. E aí eu quero lembrar com vocês aqui, o que é moleque? Moleque é um nome, certo? Nome dado a menino novo, garoto de pouca idade. Portanto, tudo que dá nome aos seres, coisas, objetos, chama-se substantivo. Agora, observe a palavra malcriado. O moleque é como? Qual é a característica do moleque? Malcriado. Então, olha só. A característica dada ao substantivo, no caso aqui menino, moleque, garoto, né? Nós chamamos de adjetivo. Então, o adjetivo, ele caracteriza o substantivo. O adjetivo, ele caracteriza o nome. Caracterizar é você dar qualidade, defeito, aspecto, estado, aquele nome, aquele objeto, aquele ser, aquele substantivo. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó, de adjetivos. Olha, a professora Alessandra é legal. Então, ó, o azinho, daqui uns dias a professora vai explicar para vocês o que é artigo. Então, só coloquei aqui para ilustrar. Professor é o quê? Substantivo, que é nome de uma profissão. Alessandra é um nome próprio. É um substantivo também. É um verbo, o verbo ser, certo? Indica o estado da professora. E aqui, legal. Qual é a característica da professora? Alessandra? Legal. Então, qual é a característica do substantivo? Legal. Então, legal é adjetivo porque caracteriza o substantivo. Vejamos mais um exemplo. A professora Alessandra continua inteligente? Inteligente é característica da professora Alessandra. Portanto, inteligente é adjetivo também. A professora Alessandra está bonitona. Bonitona também é adjetivo, porque está caracterizando a professora Alessandra. Olha quantos adjetivos, né? Legal, inteligente, bonitona.
a professora Alessandra é mentirosa. Como assim? Mentirosa é o quê? Adjetivo.